Sejam todos muito bem-vindos ao canal Crescendo na Palavra. O vídeo de hoje é 5 hábitos que vão te ajudar a se aproximar de Deus. É isso mesmo. 5 hábitos que vão te ajudar a se aproximar de Deus. Você que se sente distante, que tem um desejo, sente a necessidade de se aproximar mais de Deus, fique com a gente. Mas antes, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nem. Vamos para o vídeo de hoje. 5 hábitos que vão te aproximar de Deus. O texto base que nós vamos usar para essa reflexão é Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então nós vamos falar sobre essa aproximação de Deus. Então você que sente uma necessidade, assim como todos nós sentimos essa necessidade, né? Uma necessidade de nos aproximarmos mais de Deus. Então pegue sua caneta, pegue sua Bíblia e vamos acompanhar esses 5 hábitos imprescindíveis na nossa vida para a nossa aproximação de Deus. O primeiro hábito que nós queremos falar é oração. A oração ela é o primeiro hábito e o primeiro passo nesse nosso relacionamento com Deus. A oração ela é um diálogo. Por meio da oração nós conversamos com Deus. A tecnologia ela pode avançar, mas o contato com Deus ele ainda é por intermédio da oração. E as Escrituras ela vai falar muito acerca disso. O apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Ele vai dizer assim, ó: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 18, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então nós temos orando sem cessar, nós temos orando em todo tempo, orando em todo tempo. E nós temos 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Orar sem cessar, orar sem cessar, orar todo tempo e orar em todo lugar. E o Senhor Jesus em Lucas ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então orar sempre, orar sem cessar, orar todo tempo e orar em todo lugar. O primeiro hábito para nos aproximarmos de Deus é a oração. O segundo hábito é o louvor. Adorar a Deus, é imprescindível a adoração a Deus. E a adoração a Deus, ela independe das circunstâncias, porque nós vamos ver na Bíblia Paulo e Silas adorando ao Senhor mesmo estando em uma condição de injustiça, sendo presos injustamente, sendo açoitados e tudo mais. Eles estavam adorando ao Senhor. E nós vamos encontrar Jó naquele estado de perca, adorando ao Senhor. Em Salmo de número 119, verso de número 164. Ó: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Ó, o salmista dizendo, 7 vezes no dia te louvo. E Salmo de número 149, versículo de número 6. O salmista ele vai nos dizer assim na palavra do Senhor. Ó, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus. Então o segundo hábito é louvar. Primeiro hábito, oração. Segundo hábito, louvar. Terceiro hábito, devoção. Seja alguém que tenha devoção a Deus. Irmão Elton, o que é devoção? A gente pode pegar a devoção, porque a devoção é aquele apego sincero, né? Aquela dedicação a Deus. Você ter um apego sincero a Deus, você se dedicar a Ele. Mas eu quero trazer esse apego a Ele, ou seja, essa dedicação a Ele, que esse apego, essa dedicação a Ele, a gente pode separar ele em 3 pontos, que é temor a Deus. Não tem apego sincero a Deus sem temor a Deus. Temor. O sábio Salomão, em Provérbios 1, 7, ele vai dizer que o temor ao Senhor ele é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Não tem
apego sincero, não tem devoção sincera sem temor. Temor, amor e desejo. Mas a gente vai se ater ao temor, que inclusive nós estamos até aqui em Provérbios, ó. Olha lá, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós queremos falar sobre esse temor e o que esse temor ele traz de benefício para a nossa vida nessa devoção a Deus. Provérbios 8, versículo 13, ele vai dizer aqui, ó. 13. O vento tá atrapalhando aqui. Olha lá, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Não tem temor a Deus se eu não aborreço o mal. A gente vê aí pessoas fazendo gracejo com as coisas de Deus, pessoas brincando com coisas sagradas. Sagrado a gente não brinca, irmãos. Temor a Deus é isso, sagrado a gente não brinca. A gente tem exemplos trágicos nas escrituras de pessoas que brincaram com coisa de Deus. A gente pode brincar com qualquer coisa. Agora Deus, a gente tem que ter temor a Ele, reverência a Ele. E esse medo não é aquele medo no aspecto negativo, não. É reverência a Deus, respeito a Ele, respeitabilidade à pessoa de Deus. Deus, Ele não é brinquedo. Deus, Ele não é uma coisa para a gente tratar Ele como as pessoas o têm tratado, fazendo gracejo com coisas de Deus, pegando assuntos concernentes e relacionados a Deus, colocando em música, colocando em vídeo de comédia e tantas coisas. Então, o temor a Deus ele é o princípio da sabedoria. E o terceiro hábito para nossa aproximação a Deus, que é a devoção, e a devoção ela é um temor a Deus, ou seja, você ter reverência à majestade santa e digna de adoração. Se nós olharmos os serafins que estão diante do Senhor, que o adoram, eles têm 6 asas e 2 asas cobrem os pés, 2 asas cobrem o rosto. Ou seja, tudo isso é sinal de humildade e reverência diante de Deus. Deus ele tem que ser tratado com todo o temor que lhe é devido. E as pessoas estão fazendo gracejo com as coisas de Deus e estão brincando com o sagrado. E o sagrado a gente não brinca porque a gente tem exemplo nas escrituras de pessoas que zombaram, brincaram e fizeram um gracejo com as coisas de Deus e pagaram um alto preço. Então, Provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os dias. Muitas pessoas estão tendo seus dias abreviados por brincar, fazer gracejo com as coisas de Deus e sofrendo as trágicas consequências dos seus atos de tolice, né? Por falta de reverência, temor a Deus e pegar aquilo que é sagrado, pegar aquilo que é santo, pegar aquilo que é concernente a Deus e fazer disso motivo de zombaria e gracejo. Provérbios 14, 26 e 27, ó. 26 e 27. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar do laço da morte. O temor ao Senhor é fonte de vida para preservar dos laços de morte. E para finalizar essa parte do temor, Provérbios 19, versículo 23, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. É o temor do Senhor. Então, o terceiro hábito na nossa dedicação a Deus, ou seja, na nossa aproximação a Ele. Primeiro hábito, oração, ore. Segundo hábito, louvor. Louve, independente das circunstâncias que você está vivendo. Porque Josafá, ele adorou em meio às lutas e o Senhor lhe concedeu vitória. Então louve mesmo em meio às lutas. Terceiro é devoção. Apego sincero a Deus. E esse apego sincero a Deus a gente pegou e usou um ponto desse apego que é o temor. Princípio da sabedoria. Tema ao Senhor, tenha temor a Ele, reverência à santidade santa de Deus. Quarto hábito para se aproximar de Deus se aproxime de pessoas que estão na caminhada. Irmão, como assim me aproximar de pessoas que estão na caminhada? O ser humano, nós somos seres
que nós nos adaptamos. Nós temos uma facilidade muito grande de adaptação. A nossa aproximação a ímpios, ela tem que ser com a finalidade trabalho, né? Nós trabalhamos e tudo mais. De às vezes um parente, ou às vezes um amigo e tudo mais. Agora, comunhão. Comunhão. Jesus, ele tinha 12 discípulos e uma multidão o acompanhava, mas na ceia ele participou com os 12. Então a nossa comunhão, ela tem que ser com pessoas que estão subindo, pessoas que estão na caminhada, pessoas que querem nos aproximar mais de Deus. Eu não posso querer ter comunhão, o comunhão é o assentar na mesa. Eu não posso querer ter comunhão com pessoas que não querem ter um compromisso sério com Deus e com a sua palavra. E aí a gente tem aqui em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 11 até o 17, nos diz assim, ó lá, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai vós também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pais, e vós serais para mim filhos, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Então, o quarto hábito se aproxime de pessoas que estão na caminhada. Tenha dentro do seu ciclo de pessoas de comunhão, pessoas que te procuram para dar bons conselhos, pessoas que te procuram para te estimular a oração, para te estimular a leitura da palavra, para te estimular a estar firme na caminhada cristã. Se você busca um relacionamento, procure pessoas que vão agregar na sua vida. E esse relacionamento, entenda, Deus ele não vai colocar na nossa vida pessoas para nós nos relacionarmos. Talvez você fale assim, irmão Elton, mas eu conheço pessoas que casaram com ímpios e hoje estão firmes, mas esses contextos eles são exceções, porque a própria palavra ela vai nos orientar, não nos prendais a um jugo desigual. Ou seja, se você está na caminhada, procure pessoas que estão na caminhada para te relacionar. Não procure pessoas que não estão na caminhada para você relacionar e depois você ter que pagar um alto preço para que o Senhor salve e para que o Senhor coloque nos caminhos do Senhor. E aí a gente vê casos, e dentro da matemática, uma probabilidade maior é da pessoa que está caminhando e ela se relacionar com pessoas que não estão caminhando, depois ela abandonar a caminhada. Então esse é o quarto hábito. E o último hábito assista coisas que edifiquem. A gente vive em um contexto midiático, um contexto onde nós temos todo o acervo tecnológico para nós podermos estar tendo acesso a eles. E diante de tanto material, diante de todo o conteúdo, a gente tem que, como cristão, fazer um filtro. A gente tem que filtrar. Por quê? Os nossos pensamentos, eles são construídos a partir daquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste e aquilo que a gente pensa. Ou seja, os nossos pensamentos eles são construídos a partir disso: ouvido, visão e leitura. Conteúdos que nós temos contato e conteúdos que nós ingerimos, eles influenciam diretamente na construção dos nossos pensamentos. Então não tem como eu mudar a qualidade daquilo que eu penso, da qualidade daquilo que eu sinto, se eu não mudar também a qualidade daquilo que eu estou tendo contato. E o salmista ele vai dizer em Salmos de número 101, versículo de número 2 e 3, ele diz aqui, ó:
Portei-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. O que que você tem colocado diante dos seus olhos? É uma pergunta. Queremos nos aproximar de Deus, mas o que temos colocado diante dos nossos olhos? Quando ninguém está vendo, quando nós estamos com o nosso celular na mão ou em casa, em que conteúdos nós vamos quando não tem ninguém por perto? Então eu tenho que filtrar aquilo que eu estou vendo e fazer como o salmista. Andarei em minha casa com o coração sincero, não porei coisas más diante dos meus olhos. Jó, que é um homem que a Bíblia o compara com todas aquelas qualidades, eu acho interessante o conserto que Jó fez, porque muitas das vezes nós fazemos vários tipos de conserto. Não vou comer aquilo, não vou fazer aquilo outro, não vou fazer aquilo outro, eu vou isso, aquilo outro. Mas Jó, ele fez um conserto que remete muito isso que nós estamos falando, da questão do olhar. Ó. Fiz um conserto com os meus olhos, como pois eu fixaria numa virgem. Ou seja, a gente vive um contexto onde conteúdos impróprios, eles têm são fáceis de você ter acesso, e dados alarmantes mostram que no meio evangélico o consumo também tem aumentado drasticamente. Então vai aí essa dica. Faça como salmista, não coloque coisas más diante dos seus olhos. Faça como Jó, faz um conserto com seus olhos. E coloque esse conserto de não expor às suas vistas aquilo que é perverso aos olhos de Deus. E para encerrar, Isaías capítulo de número 33, verso de número 15. O que anda em justiça, aqui ó, quem habitará com o Senhor, né? Então quem que são eles, ó? O que anda em justiça fala com retidão, o que remessa para longe de si o ganho da opressão, e que sacode das suas mãos todo o presente, e que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Então eu tenho que filtrar a qualidade daquilo que eu estou vendo. Se eu tenho no qualquer meio meu de plataforma, alguma plataforma que eu tenho, qualquer uma que eu siga, qualquer uma que eu esteja vinculado, se eu sigo alguém que tenha conteúdos impróprios, eu deixo de seguir. Eu passo a seguir pessoas que comungam das mesmas coisas que eu comungo. Eu passo a assistir canais ou assistir conteúdos que vão agregar valores para a minha vida, que vão somar na minha vida. Porque o meu objetivo é a aproximação de Deus. E nessa aproximação de Deus, esses 5 hábitos eles são imprescindíveis. Primeiro hábito, oração. Segundo hábito, louvor. Terceiro hábito, devoção, e a gente falou sobre o temor a Deus. Quarto hábito, se aproximar de pessoas que estão na caminhada. E quinto hábito, assista coisas que edificam. Então, esse é o vídeo de hoje. 5 hábitos que vão te ajudar a se aproximar de Deus. Então, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.